Olá, ouvintes! Está começando mais um canal INAC com os temas que movimentaram o Brasil e o mundo nos últimos dias. Eu, Francisco Miné, e hoje vamos discutir assuntos que vão do cenário político brasileiro à saúde pública, passando por decisões do STF, investigações que mexem com o núcleo do poder e também as tensões internacionais entre Irã e Israel. E hoje comigo eu tenho os nossos especialistas. O doutor Gonzalo Vecina, médico sanitarista, professor da USP e idealizador do SUS e da Anvisa. Também comigo o doutor Vitor Augusto Ramos, doutor em História, professor e pesquisador do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Também comigo a desembargadora Cristine Santini, consultora jurídica, árbitra e especialista em ética pública. Também comigo e logo em seguida também estará conosco doutora Vanessa Reis, procuradora do Estado do Rio de Janeiro, professora e vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo, sancionador da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. E vamos começar hoje com o nosso primeiro bloco. Vamos falar um pouquinho sobre uma pesquisa da Datafolha, que mostrou que 57% dos brasileiros apoiam o direito à reeleição de presidentes, governadores e prefeitos, o que levanta algum questionamento sobre democracia e sobre a continuidade dessas políticas públicas e até mesmo os riscos de perpetuação no poder. Eu vou começar com o professor Vitor para falar sobre esse tema e pedindo para que o Vitor nos faça assim uma análise sobre essa questão e sobre essas preocupações relacionadas a esse tema. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que uma das pautas mais importantes de uma reforma política não deveria ser essa questão da reeleição ou não, da manutenção. Nós temos encaminhados aqui no Brasil projetos dos mais diversos, sejam eles semipresidencialismo, seja parlamentarismo, seja ele a própria perpetuação do presidencialismo em relação à reeleição, mas o que a gente não discute nas suas profundezas é a capacidade da nossa Constituição corresponder aos anseios atuais da nossa população. Nós temos uma Constituição, de fato, importante, moderna, no sentido social-democrata mesmo, dos direitos e deveres básicos do cidadão. No entanto, nós temos uma sociedade cada vez mais americanizada, individualizada, e acaba criando essas necessidades conjunturais. Vai ter reeleição ou não? As candidaturas municipais vão estar juntas com as presidenciais ou não? E aí, muita gente relaciona isso com os problemas ou não da democracia. Eu diria que o problema está muito mais além disso. Eu diria que o problema central da questão democrática no Brasil é o modo como o seu cidadão lida com a sua atual Constituição. Ela é uma Constituição que, de fato, hoje traduz a cultura política do cidadão brasileiro, ou ela é uma Constituição hoje cada vez mais alicerçada em direitos e deveres que não mais se aplicam dentro do cotidiano do cidadão brasileiro. Vitor, ainda dentro dessa análise, né, nós temos alguns exemplos de democracias, a própria democracia americana, com aquele chamado recall, né, que seria uma renovação do mandato, e uma reanálise. Será que o tempo dessa chamada reeleição, ou desse recall nosso, não é muito longo? Tá? Será que hoje, com toda a tecnologia, com votação eletrônica, com tudo isso, será que nós não poderíamos melhorar esse sistema
porque na realidade aprovados são, eu acho que o que a população aprova são políticas públicas. E as políticas públicas são políticas de Estado, não são políticas de governo, né? Então, será que nós não temos que reaprender ou aperfeiçoar esse mecanismo? Esses aperfeiçoamentos, eles ocorrem cotidianamente, corriqueiramente, de diferentes formas. Hoje tem como cidadão participar da política de diferentes instâncias, para além daquela física, de estar presente na Câmara dos Vereadores, de estar presente ali em Brasília. Hoje em dia existem muitos recursos de comunicação. Eu diria que o que mais atrapalha a nossa dimensão, enquanto cidadania no Brasil, é, de fato, repito, para além da questão da reeleição, como o cidadão brasileiro, nessa modernidade que você colocou, nessa velocidade que você colocou, ele pode atuar frente a uma Constituição que o representa. E, e esse tema, hoje, o cidadão que se vê cada vez mais afastado das suas próprias jurisdições. Quantas coisas aqui no Brasil não são feitas de formas ilegais, até mesmo ilícitas, justamente porque para o brasileiro não há liberdade de exercer a sua cidadania em relação à sua própria Constituição. Não é comum aqui no Brasil nós judicializarmos, criminalizarmos tantas ações que são feitas pelos cidadãos ao ponto de travar a sua própria soberania individual e também soberania popular. Eu acho que esse tema ele tem que ser mais aprofundado nesse sentido. E quando você fala em recall, quando você fala nessa velocidade da ação do cidadão, além dessa velocidade, é a qualidade do serviço que esse cidadão necessita. E essa qualidade, muitas vezes, ela não ocorre porque nós estamos sofrendo com um grande problema que é o nosso pacto federativo. Qual país nós queremos ser? Um país americanizado, que é a nossa sociedade, ou um país social-democrata, que é a nossa Constituição? Verdade. Vanessa, muito bom dia, né? Super bem-vinda. Vanessa, dentro dessa ideia de reeleição, e, e óbvio que nós tivemos alguns históricos, né? Nós tivemos aquela reeleição do Fernando Henrique Cardoso, lá do passado, né? Que diz a lenda que teria custado alguns milhões para o erário, né? Em função das próprias negociações existentes. E foi um dos motivos de rachas dentro do próprio governo relacionados a esse tema. É, existe algum limite de natureza jurídica para que se possa discutir essa questão da reeleição? Olá, bom dia a todos. É um prazer sempre estar aqui com você, Miné. Gonçalo, que eu não conheço. Gonçalo, tudo bom? A gente deve estar sempre junto também, né? E prazer, Vitor e doutora Cristiane, desembargadora Cristiane, que é a primeira vez que estamos aqui em conjunto. Bem, eu queria retomar, não sei se a gente já foi falado aqui, eu entrei agora, desculpa um atraso, que agora o próprio Congresso Nacional está discutindo, né? Tem uma PEC para não se ter mais reeleição, né? Os mandatos serem de 5 anos e serem mandatos unificados, ou seja, as eleições serem unificadas de governador, prefeitos. E então a gente já está numa mudança, diríamos, se pode se dizer assim, uma correção legislativa, Francisco, em relação a essa questão da reeleição. E pelo que eu pude analisar da PEC rapidamente, em linhas gerais, eu concordo com a PEC. Eu acho assim, claro que 5 anos é um prazo pequeno para quando vai se fazer grandes mudanças ou projeções maiores em relação, inclusive, quando você faz o paralelo nos planos orçamentários, né? Que você tem um plano plurianual que dura 5 anos e ele começa, ele termina, melhor dizendo, no último ano, termina exatamente no ano que o seu sucessor está começando o seu mandato. Então, é o plano que a gente tem orçamentário de 5 anos. Então, assim, minimamente, eu acho que é importante, talvez, a gente ter essa correlação de ter um prazo é, tal como se tem no plano plurianual e as eleições serem em bloco, né? Apesar que eu acho que até as eleições em bloco podem fazer com que prefeitos, governadores, né, e o próprio presidente se alinhem todos e a gente não tenha muita oposição, como acontece hoje em dia, que a gente faz essas eleições alternadas. Mas então já existe, bem, a resposta é essa, já existe tem uma emenda constitucional em trâmite, né, que está sendo elevada pelo Congresso Nacional em relação a não ter mais as reeleições.
É claro que quando a gente sempre pensa, quando o governo está muito bom, a gente pensa, a gente quer que ele dure para sempre, mas nada que dure para sempre, né? Não faça você rever que o bom é a alternância. Então, essa é a minha opinião, e a resposta é que a gente já está tendo aí uma, entre aspas, uma correção legislativa em relação à reeleição. Obrigada, Miné. Verdade. Gonzalo, ainda dentro dessa ideia, né, de renovação, eu coloquei que a administração pública ela padece de um grande mal, né? Ela é sempre pessoalizada, né? As chamadas políticas de governo, né, deveriam ser políticas de Estado. E aí você tem bons políticos, boas políticas e más políticas. E essa falta, nós padecemos de uma maldição que seria exatamente aquela questão da falta de continuidade e da reinvenção da roda, né? O que a gente poderia também aludir dentro daquela ideia da maldição de Sísifo, né? Ou seja, todo mundo quer chegar, levar a pedra até o topo da montanha, mas ela sempre escorrega e sempre se começa novamente, né? Ou seja, você sempre, toda política pública, e você como um profissional da saúde, você já deve ter visto mil planos, mil situações em que não se chegaram a nenhuma conclusão, ou seja, não se chegou ao final porque alguém recomeçou alguma coisa do zero, né? Eu queria que você comentasse sobre esse pensamento. Bom, eu acho que esse é um problema importante da política brasileira, né? O mal de Sísifo aí. Mas acho que as hipóteses com as quais nós estamos trabalhando não são hipóteses que vão melhorar o problema. Eu acho que o que o senador Marcelo Castro está fazendo com essa proposta de rever as questões relativas à reeleição e confluir todas as eleições para um único momento e todo mundo com todos os diversos representantes com 5 anos de mandato não será a solução. Acho que a melhor solução mesmo seria trocar o povo. Nós temos um problema com o povo. Nós precisamos trocar. Se a gente trocasse o povo, a gente resolveria todos esses problemas, né? Agora, não é possível trocar o povo. Aí você pega políticos atuais falando que a Constituição de 88, nossa sétima Constituição, a primeira que fala em direitos, não cabe no orçamento público. Ora, se a Constituição de 88 não cabe no orçamento público, com certeza, que é uma Constituição que fala de direitos, com certeza o problema é esse povo vagabundo que está aí. Eu acho que nós temos que retomar essa discussão. O modelo de governança brasileiro, o tipo de presidencialismo que nós temos, apesar da nossa vontade de ignorar a existência de uma proposta do tipo do parlamentarismo, o presidencialismo está no fim. Nós temos que rediscutir essa questão do presidencialismo e junto com essa rediscussão, da possibilidade das reeleições. E uma coisa que eu nunca vi discutir é a proibição de reeleição do legislativo. Eu também acho que essa coisa do legislativo tenha que ser rediscutida. E acho também que aquilo que o México fez com o judiciário, é, não sei se é bom ou se é ruim, mas tinha que entrar na pauta essa discussão também. Eu vou aproveitar e fazer um parênteses e passar para Cristine. Cristine, hoje se discute a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela está propondo um estudo, né, um amplo estudo, algumas audiências públicas, para que se imagine uma reforma do Poder Judiciário como um todo, né? E dentro desse fórum, muitas pessoas participarão e certamente nós teremos discussão, como essas questões envolvendo eleição para o Supremo Tribunal Federal, fixação de mandatos, entre outras coisas mais. Mas eu acho que é muito interessante, dentro desse parênteses,
e nós estávamos falando, antes de iniciarmos o programa, estávamos falando sobre o papel do judiciário, né, que a todo instante eh, acaba sendo criticado, mas ao mesmo tempo é instado a dar respostas, né? E aí ouvi de você sobre esse assunto, sobre o papel do judiciário dentro desse contexto. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso, principalmente sobre esse tema, que é um tema reeleição, não reeleição, alguém vai discutir isso, não vai discutir. Ou seja, será que a última palavra sempre do judiciário, e aí o judiciário sendo criticado por estar resolvendo problemas que lhe são passados, né? Gostaria que você comentasse sobre isso. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui novamente, Francisco, com o professor Gonçalo, com o Vitor, com a Vanessa. Uma honra estar participando do programa. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que no Brasil, quando falamos em discutir a justiça, nós focamos em discutir o judiciário. O judiciário é parte do sistema de justiça, mas o sistema de justiça no Brasil está desequilibrado. No Brasil, por exemplo, nós temos 1.600 faculdades de direito. Se somar o resto do mundo inteiro, nós não temos 1.100. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos lugares que tem mais advogados, nós temos 300 e poucas faculdades de direito. Então, o sistema de justiça do Brasil está organizado de uma maneira que leva a um desequilíbrio. O judiciário tem problemas, todos os órgãos têm problemas, pode ser modificado, pode ser melhorado, não só pode, como deve. Eu acho que uma projeção, um estudo para que se melhore o sistema é sempre muito bom, mas é importante que se discuta a melhora do sistema como um todo. Porque enquanto nós continuarmos com o sistema de justiça, em que se fala em justiça multiportas, por exemplo, mas que a única porta que é utilizada é a porta do Poder Judiciário, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quanto aos problemas políticos, por exemplo, há problemas políticos que são próprios do Executivo e do Legislativo que devem ficar no Executivo e no Legislativo. Buscar o Poder Judiciário para suprir ou para fazer o que eu gostaria que tivesse ocorrido no Legislativo, mas não ocorreu, ou o que eu gostaria de que tivesse ocorrido no Executivo e que não ocorreu, buscar o Judiciário em todos os casos acaba provocando esse desequilíbrio. Porque, obviamente, o Judiciário tem que dar uma resposta, ele dá uma resposta, mas quando essa porta de o Judiciário decidir tudo se abre demais, acaba chegando num lugar em que o judiciário acaba intervindo em assuntos que não são próprios do próprio poder. O judiciário tem que realmente, para mim, fazer um reequilíbrio dessas forças, mas isso ele não consegue fazer sozinho. É preciso que o legislativo e o executivo também façam. E quando a OAB fala em discutir o sistema, a primeira coisa que eu vou dizer de volta é: nós temos que sim discutir o sistema, mas nós temos que discutir o sistema de justiça, em que tudo vai parar no Poder Judiciário, desde grandes questões políticas, como o roubo de uma galinha. Então, as pessoas no Brasil, elas têm um traço muito paternalista. Eu deixo de resolver as questões eu mesma para buscar alguém que me diga o que eu tenho que fazer. Isso é um traço do povo brasileiro. E nós temos que ter mais maturidade e buscar o judiciário realmente nos casos em que se discuta questões próprias do Poder Judiciário. Verdade, Cristine. Eu acabei lembrando de uma fala, de uma gravação do saudoso Pontes de Miranda, né, justificando a quantidade de universidades, de faculdades de direito, né, e dizendo que não, que na realidade um povo que conhece o direito é um povo que obedece às normas, obedece às regras, né? E aí, Vanessa, eu coloco, será que nós não continuamos vivendo no país dos bacharéis, né? Ou seja, tantos advogados, tanta gente e tanto litígio, né? Tanta falta de acordos, tanta falta de comunicação. Será que nós não estamos na contramão da história?
Bom, eu já sou uma otimista, com todo respeito, desembargadora. Eu já vejo o seguinte, que apesar desse monte de demanda, eu acho que a questão da regulamentação dos cursos já é um caso à parte. Inclusive, a gente tem outros cursos também tão quanto importantes, como o do direito, a medicina, que também é uma profusão enorme. Então, assim, é uma outra regulamentação que até o Gonçalo um dia pode vir falar conosco também, dessa qualificação. Mas em relação a essas questões da demanda do Poder Judiciário, eu vejo, em relação à separação dos poderes, eu vejo que quanto mais tensão as três cordas têm, judiciário, legislativo e executivo, mais você consegue ter no centro a solução a solução dos problemas. Porque se cada corda, se você tiver muito puxando para o Poder Judiciário, aí eu concordo com a desembargadora, né? Você tem muito para o Poder Judiciário, então há um foco de soluções só no Poder Judiciário. Se tiver muito no Executivo, então só Executivo puxando. Então, mas eu acho que assim, quanto mais se discute, quanto mais demanda se tem, mais consegue-se sair do consenso, consegue-se ter o consenso. Então, assim, esse princípio da separação dos poderes eu vejo dessa forma, que a melhor forma é que todos estejam sempre alertas, todos estejam sempre tensos com as suas cordas lá, e que para a gente possa ter uma solução no centro em relação a essa sim é a verdadeira separação dos poderes. E aí eu não sei se a gente vai entrar já de uma vez no outro tema, que é a demanda, né, a profusão de ações judiciais que tem no Supremo em relação aos partidos. Eu acho que a gente pode já entrar nesse gancho que é um dos nossos temas também, né? Não sei, né? Mas já adiantando a minha resposta em relação a isso, é porque também há uma proposta já tramitando também no Congresso em relação a limitar que só possa entrar no Supremo os partidos que têm uma certa representatividade, para que não ocorra exatamente a discussão de temas que as pessoas não estejam satisfeitas que sejam discutidas no Supremo. Mas assim, o judiciário também é a porta aberta das minorias, né? Porque as maiorias não precisam ser protegidas. Essa aqui é a grande questão. Então, assim, se você também limita que as minorias não possam ingressar com demandas judiciais, então a gente também acaba limitando a própria democracia como um todo. Então, são questões muito difíceis, né, de serem respondidas, e talvez assim, começar a ter essas soluções mais rápidas em relação a consumidor, coisas menores, mas que se resolva numa forma de solução de litígio mais breve, mas que o judiciário realmente, por enquanto, a gente não está maduro ainda para limitar o acesso, né, do cidadão e dos partidos ao Poder Judiciário. Essa é a minha, é o meu entendimento sobre esse assunto. Verdade, muito bem lembrado, Vanessa, e principalmente dentro dessa ideia de que os próprios partidos, né, até dentro do legislativo, fazem com que o judiciário se transforme num eixo, num poder moderador, né, relacionado a esses temas, principalmente quando litiga com o próprio executivo. Recentemente, nesta madrugada recente, nós tivemos uma votação de uma quebra de veto por parte do Executivo, no que diz respeito à criação do Imposto de Operações Financeiras. E tudo isso derivado de uma barganha relacionada à questão da liberação das chamadas emendas parlamentares. Vitor, dentro dessa briga, né, desse jogo de poder, né, fazendo com que o judiciário se transforme num poder moderador, será que nós não estamos atentando contra a harmonia da chamada tripartição dos poderes? Sem dúvida alguma, a dimensão da harmonia na nossa Constituição ela está sendo desrespeitada a cada semana na relação entre os três poderes. E isso mostra, mais uma vez, pegando o gancho da discussão de todos vocês, mostra mais uma vez a nossa disfuncionalidade em relação ao papel do cidadão, às suas representatividades, seja o Poder Judiciário, seja as instâncias dos partidos políticos, junto à sua própria Constituição. Então, o professor Gonçalo falou da questão do povo, né? Como vamos trocar o povo. Então, eu faço uma provocação no seguinte aspecto: o nosso povo ele caminhou
Eu costumo dizer que não dá para você ter o Sistema Único de Saúde e as Casas Bahia funcionando no mesmo país. Por quê? Porque para você ter um país que consiga debater o orçamento, primeira coisa, precisa ter um orçamento. E nós não temos mais hoje um orçamento que está completamente engessado com todas as costuras feitas na nossa Constituição. Em contrapartida, uma população que apenas 35 milhões de brasileiros pagam imposto de renda, ou seja, a informalidade ela vai num ponto em que coloca tudo isso em questão. Nós estamos barganhando partidos políticos, sistema judiciário, os penduricalhos do sistema judiciário, nós estamos barganhando um orçamento que está completamente enrijecido. E por que ele está cada vez mais enrijecido? Porque a nossa cultura social se transformou. Hoje, a nossa demografia não atende mais algumas demandas que se esperava a partir de 88. Então, enquanto a gente não discutir esse tema de uma mudança no que diz respeito à nossa Constituição, acompanhando as demandas do nosso povo, nós vamos ficar aqui discutindo a barganha de um partido aqui, a corda que está sendo mais esticada pelo Poder Judiciário, o enfraquecimento do Poder Executivo que não vem de hoje. Mas por quê? Porque nós não conseguimos, ao contrário de vários outros países, nós não conseguimos oferecer ao nosso cidadão condições sociais para que ele busque aquilo que ele tanto espera. E o que o nosso cidadão espera hoje? Essa é uma questão que se coloca. Vitor, você tem razão em relação a uma série dessas questões. E nós temos algumas preocupações muito severas com isso em termos de prioridade e quando nós vamos falar em orçamento, né? Nós somos, foi muito bem lembrado por você que poucos pagam os seus respectivos impostos, né? Mas nós temos a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo, algo em torno a quase 53 ou 54%, somados todos os tributos diretos e indiretos, né? O que é algo que gera uma grande apreensão na população, porque não recebe esses tributos como infraestrutura, entre outras coisas mais. Mas, aproveitando essa condição, eu já vou provocar o Gonçalo a respeito disso, né? Nós somos um país cheio de paradoxos, né? Nós temos um país com fome, né? E ao mesmo tempo obesidade, né? Como é que pode uma situação como essa, né? O Vitor comentou sobre a questão, fez uma bela de uma colocação a respeito da questão lá, como você compatibiliza Casas Bahia com o serviço de assistência de saúde, né? Todo esse paradoxo, mas como é que nós podemos conviver com fome e com obesidade ao mesmo tempo? Bem, eu acho que parte disso está em uma correção de resposta eventual dessa questão que você coloca da carga tributária, né? A carga tributária brasileira é uma das mais elevadas do mundo, mas com certeza também a justiça tributária brasileira é uma das piores do mundo, né? Os 50% mais ricos pagam muito pouco em relação aos 50% mais pobres. Né? Hoje, o pobre paga tanto imposto quanto o rico quando compra um quilo de feijão, por causa dos problemas de justiça tributária. Então, nós temos só 35 milhões de pessoas que pagam imposto de renda, mas os ricos não pagam imposto de renda. A justiça tributária é um problema muito grave no Brasil. E os ricos não precisam de serviços públicos, porque eles vão e compram o serviço público fora daqui ou nos grandes hospitais privados. Então, nós temos que pensar que sociedade nós queremos. Nós queremos uma sociedade de consumo
Casas Bahia, cada um vai e compra o que consegue comprar, não o que precisa, ou nós queremos uma sociedade mais justa? A fome é fruto da injustiça. Nós não temos, não tínhamos e continuamos não tendo uma boa política de segurança alimentar. Segurança alimentar é garantir à população aquilo que ela necessita do ponto de vista da sua vida. Nós estamos falando de vida. 30 a 35% da população brasileira não tem acesso a uma alimentação adequada no seu dia a dia. As 3 refeições com uma alimentação equilibrada. A obesidade, ela é fruto de 2 tipos de problema. Um problema é o problema do tipo de oferta de alimentos que estão sendo colocados à disposição da população. A existência dos ultraprocessados, que são às vezes mais baratos, e os ultraprocessados são responsáveis por criação de obesidade e o aparecimento de uma maior carga de doenças, em particular a hipertensão, que é provocada também pelo excesso de sal, e o diabetes, que também é provocado por um excesso de açúcar. Né? Então, são doenças complexas que não dá para colocar a culpa num ou outro elemento, um complexo de elementos. Mas a existência dos ultraprocessados é uma questão grave. Isto, quer dizer, pensar numa sociedade mais justa significa pensar, nos dias de hoje, num Estado regulador. Um Estado que tenha a capacidade de regular determinadas questões que são fundamentais para a vida na sociedade. Regular acesso a saneamento básico, regular acesso à educação, regular acesso à saúde, regular acesso a estes direitos básicos, se é que nós queremos ter uma sociedade civilizada e não uma sociedade bunker. Nós estamos caminhando para ter no Brasil uma sociedade bunker. É isso que nós queremos? Eu não quero. Mas, pelo visto, a maior parte da população, ou dos representantes dessa população, é o que está sendo proposto. Essas medidas que o Congresso está aprovando, né? O aumento da conta de luz, ninguém vive sem energia elétrica. A energia elétrica está aumentando. Por que está aumentando? Por causa dos jabutis, que é distribuição de dinheiro por quem paga os deputados por fora para votarem as leis que estão votando. Nós continuamos consumindo carvão na nossa matriz energética sem necessidade de consumir carvão para beneficiar quem é dono de mina de carvão. Não, eu acho que nós temos que retomar essa discussão sobre o que é uma sociedade que nós queremos. Eu quero uma sociedade mais justa. Muito bem. Vanessa, acho que tinha uma observação a fazer, e aí, dentro dessa fala do Gonzalo, que muito feliz por sinal, essa dicotomia de pobreza e, ao mesmo tempo, fome e, ao mesmo tempo, obesidade, esse paradoxo absurdo, né? Hoje nós temos ciência de que quando o lançamento de uma dessas canetas emagrecedoras, né, nós tivemos um esgotamento da venda disso. E cada caneta, cada kit de canetas custa em torno de mais ou menos R$ 2.000, tá? Algo em torno de 2.000 e poucos reais. Esse é o preço. Então, nós vivemos uma má distribuição de renda, ao mesmo tempo, uma má aplicação dos impostos e a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Vanessa, você queria a palavra? É, Não, complementando, obrigada, Maria. Só complementando o que o Vitor falou e na esteira do Gonçalo, é que quando se fala que a gente não paga imposto, e aí depois, né, o Minerva, não, a gente paga realmente muito imposto, bem, a plataforma, né, que foi prevista na eleição era que os ricos fossem taxados, né? Então, assim, que a gente tivesse uma maior realmente tributação em relação aos super ricos, aliás, nem ricos, super ricos. E eu tenho até um artigo falando sobre o que seriam, né, esses super ricos, mas não nessa esfera dessa plataforma que foi lançada, enfim,
como forma eleitoral, mas é que, na verdade, no Brasil, a gente só consegue individualizar os ricos que pagam imposto de renda, né? Então, acaba que sempre quando se fala em ricos, é direcionado para a massa de funcionários públicos que têm o seu imposto retido na fonte, que são, diríamos, as vítimas identificáveis, onde você realmente pode cada vez mais aumentando suas alíquotas e não há uma proposta realmente, porque os super ricos, eles realmente não têm imposto de renda na fonte, eles fazem family office, eles fazem outras, né, fazem outras engenharias e criatividades em relação ao seu patrimônio e que não são, a maioria das vezes, não são taxados. Aí é uma concordância com você, Vitor, a gente paga pouco imposto, os super ricos que não têm uma estrutura, né, não se pensou numa superestrutura, nem mesmo a implementação do imposto sobre grandes fortunas, o que eu também acho que não é essa a solução, mas nem isso mesmo a gente fez a implementação. E por outro lado, como diz o Miné, a gente tem realmente uma tributação muito grande em relação aos produtos, que essa é a ideia da própria reforma tributária, que você diminua, né, essa tributação, porque é a mesma coisa que eu pago de imposto quando eu vou comprar, né, os alimentos, é a mesma coisa que as pessoas sem condição pagam também, e por aí vai. E aí, em relação à obesidade e essas canetas, aí já mudando, né? Como é que a gente fala de um país onde falta tudo, um país onde se paga, alguns pagam muito, outros não pagam. O que que você tem quando você tem uma profusão tão grande das pessoas comprando canetas para emagrecimento? Acho que o que falta, e eu já fui procuradora-chefe da área da saúde aqui do estado do Rio de Janeiro também, e uma das coisas que eu via, que é do enorme judicialização das pessoas sempre pedindo medicamentos, claro, muito direito realmente pedindo medicamentos, é que as pessoas realmente colocam todas as suas soluções no medicamento. Se você me diga se eu estou errada, Gonçalo, as pessoas acham que sempre tem um remédio que vai resolver, mas a gente não tem uma saúde preventiva, o que o SUS deveria investir maciçamente para as pessoas, é uma saúde preventiva. E a saúde preventiva vai até na alimentação, né? Primeiro você tem que ter as noções básicas de alimentação, porque quando as pessoas também têm um pouco de recursos, né, elas vão comer coisas que não tá ali direcionado, uma alimentação que não é equilibrada, balanceada, e são alimentações de produtos que vêm, que pode se plantar, né? Você pode plantar e ter uma subsistência mínima. E a gente saiu muito disso. A gente foi para industrialização em massa, e aí começou-se um consumo muito grande de produtos industrializados. E aí você tem hoje em dia tanto o pobre sendo obeso, a gente tem muito, né, pessoas sem recursos, melhor dizendo, sendo obesas, como as pessoas com muitos recursos sendo obesas e comprando essas canetas. Então é um paradoxo que a obesidade acabou sendo democratizada, né? É uma coisa horrível. Você acabou democratizando a obesidade ao passo que você tem a desnutrição. E na obesidade também há desnutrição, concorda, Gonçalo? Muitas vezes na obesidade também há desnutrição. Então, nós somos uns países de grande paradoxo, né? Você tem muito, muito imposto para alguns, pouco imposto para outros, e a obesidade, eu acho que a obesidade está sendo a única coisa que está sendo democratizada hoje em dia é essa, né? Desnutrição e obesidade. É, Cristine, eu vou aproveitar a deixa da Vanessa, porque a Vanessa falou sobre a questão da liberação de verbas para a saúde, e uma das maiores crises, né, eu digo assim, de consciência dos magistrados é quando devem autorizar ou não autorizar a aquisição de remédios, muitas vezes com preços vultosos que acabam comprometendo o próprio orçamento, mas que dentro do sistema é admitido o Sistema Universal de Saúde, né, o nosso SUS, ele possibilita, muitas vezes, para salvar uma criança, você tem um remédio de R$ 1 milhão, né? Dinheiro esse que muitas vezes pode fazer falta para cuidados básicos de natureza preventiva. Mas existe muito esse paradoxo também na hora de julgar uma questão como essa, envolvendo vida e vida de crianças, muitas vezes, né? Como é que funciona a cabeça do juiz diante desses dilemas, né? Seríssimos. Ah, eu gostaria só de voltar um pouco aos temas anteriores e aí já complementando com a pergunta atual. Eu acho que no Brasil nós temos uma ideia muito equivocada de achar que mudar a legislação vai mudar, vai resolver o problema. Mudar a legislação não resolve o problema. A nossa legislação em si é muito boa. Se nós analisarmos a nossa legislação como países democráticos, europeus, Estados americanos, etc., a nossa legislação é excelente. O problema é essa legislação
no tipo de estrutura social e política que nós temos no Brasil. No Brasil, nós tivemos, por exemplo, a meu ver, o maior problema brasileiro é corrupção. Não ter havido um retrocesso muito forte no combate à corrupção. A corrupção corrói totalmente programas sociais. Por exemplo, não se investe em educação básica, se fala muito em educação, mas a gente não vê programas sérios de investimento em educação básica. Se nós investimos em educação básica, como muitos países fizeram, e eu dou um exemplo, por exemplo, de Taiwan, que fez um investimento gigantesco em educação básica quando começou o Estado. Em 20 anos nós temos um país diferente. Nós, em 20 anos, mudamos a cara do Brasil. Mas não é feito esse tipo de investimento. Quanto à saúde propriamente dita, que eu tenho acompanhado desde a época que eu julgava, quando ainda estava na magistratura, se fala em fechar as portas do judiciário para a judicialização de medicamentos. Não é possível fechar as portas. O judiciário tem que ter as portas abertas. Mas o que acontece é que quando se nega tratamento devido, se abre a porta do judiciário e essa porta é escancarada de tal maneira que começam a passar fraudes. Então, fica muito difícil para o judiciário controlar. O que nós tínhamos que fazer cada vez mais dar força para as agências reguladoras para que elas controlassem esse sistema, para que esse sistema funcionasse de uma maneira mais equilibrada, dando as coberturas devidas. E a gente via no judiciário, durante muitos anos, havia planos de saúde, por exemplo, que negavam cobertura de stent numa cirurgia cardíaca. Então, ó, como vai fazer uma cirurgia na pessoa, sem o stent não dá para fazer. E aí, com o tempo, nós passamos a ver cirurgias cardíacas em que se pediam 13 stents. Como é possível? Se colocar 13 stents numa pessoa, você vai matar a pessoa de tanto stent que está colocando. Então, o Brasil funciona de uma forma desequilibrada. E eu até coloco. Nós temos que acabar com o nosso problema endêmico, que é a corrupção. A corrupção corrói tudo. O próprio José Dirceu disse agora, faz pouco tempo, que na Lava Jato houve corrupção. Houve problemas de processuais, etc., e que foram decididos pelo Supremo. Isso é uma coisa. Agora, não se pode esquecer que o problema endêmico de corrupção existiu, existe, e se nós não fizermos algo, isso vai continuar existindo. E aí começam exatamente esses jogos políticos de emendas parlamentares, de vamos discutir no judiciário. O nosso país funciona de uma maneira desequilibrada. Então, quando um juiz pega um processo em que há, por exemplo, uma criança com uma doença rara, precisando de um medicamento, ele fica num dilema, porque ele sabe que o orçamento público, eventualmente, não vai conseguir custear aquele tratamento. Eventualmente, ele vai quebrar um plano de saúde. Se o plano de saúde for, por exemplo, for um plano de saúde de autogestão com poucos beneficiários, com poucas vidas participantes, e ele der um tratamento altíssimo, de altíssimo custo para uma doença rara, ele eventualmente quebra o plano de saúde. Mas, por outro lado, ele tem uma vida que poderia ser salva ou pelo menos ter uma qualidade melhor de vida. Nós teríamos que pensar, inclusive, nesses tratamentos de altíssimo custo, numa forma de custeio separada do sistema normal. Então, os planos de saúde, o SUS funciona dentro da média da saúde e pensar numa forma de custeio específica através de risco compartilhado, contratos de risco compartilhado, através da função do poder público, às vezes com esse tratamento de alto custo, porque normalmente o poder público é que teria condição, até subsidiado por fontes privadas, mas pensar de uma maneira de não deixar essa pessoa sem nenhum tipo de tratamento. Porque mesmo nas últimas decisões do Supremo, por exemplo, com doenças raras, nós vamos ter um problema muito grande. Porque se uma das exceções para se dar um medicamento é haver estudo randomizado que prove que aquele medicamento funciona. Mas em caso de doença rara, nós não vamos nunca, doutor Gonçalo, que me corrija se eu estiver errada, mas é muito difícil termos um estudo randomizado, porque nós não temos número de pacientes. O número de pacientes é muito menor do que o necessário para se fazer o próprio estudo. Vitor, ainda dentro dessa lógica, né?
nós, além de todos esses problemas que nós vivemos, o Brasil evoluiu na área de prevenção e teve uma queda na vacinação das crianças. Hoje compete com 8 países que menos aplicam vacinas, né? A história se repete, né? Você, como historiador, nós ouvimos que nós tivemos num passado remoto, né, a figura da guerra das vacinas. As pessoas não acreditavam nas vacinas. Aí, principalmente no Rio de Janeiro, né, Vanessa? Nós tivemos uma situação muito triste relacionada a isso. Como é que você analisa isso? Será que a história se repete? Será que as pessoas acabam tendo é, uma política antivacinal? Ou seja, o que é isso? É o medo? A história, ela não se repete, porém, a mentalidade coletiva das pessoas, ela tem uma capacidade de transformação muito lenta. Nós trocamos os alicerces da nossa casa, nós trocamos de roupa, a gente muda nosso cabelo, faz ou não a barba, mas a nossa mentalidade, para ser transformada ao longo do tempo, ela demora demais. Então, essa perspectiva crítica, negacionista do que diz respeito à vacina, pode ser que ela não tenha desaparecido por total na nossa consciência coletiva. Nós temos, e eu concordo com o professor Gonçalo, quando nós pensamos o Sistema Único de Saúde, a própria Constituição, como um fator civilizador da nossa sociedade. A minha provocação, ela não é em relação a esse modelo civilizador que é fundamental para nós alcançarmos o desenvolvimento, né? Ou alcançarmos não, né? Essa palavra não é ideal, mas talvez melhorarmos o nosso desenvolvimento social. No entanto, quando eu faço essa provocação dessa dicotomia, dessa relação entre sociedade e sua Constituição, entre sociedade e suas representações políticas, é justamente porque dentro de todas, a hora que a gente for ver em detalhes, se a gente for pegar para a questão da vacinação, nós estamos tendo cada vez mais uma demanda individualizante e liberal nas famílias brasileiras ao ponto de fazer determinados tipos de escolhas. Por outro lado, aonde que está esse paradoxo? Está no paternalismo. Como assim eu serei liberal, individualista, se eu ainda trato ou tenho uma relação com o Estado extremamente paternalista? A perspectiva liberal ela é antipaternalista. Então, talvez esse seja o nosso grande paradoxo. Nós estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais americanizada no que diz respeito aos costumes. Esse problema da obesidade é algo extremamente americanizado, de comida fácil, de fast food, de comida ultraprocessada, por conta das demandas que nós colocamos em que ficamos, por exemplo, muito tempo no trânsito porque não temos um transporte coletivo de qualidade. E por aí vai, a gente pode puxar vários exemplos. No entanto, nós temos esse perfil cultural, esse perfil social, numa letra da lei extremamente enrijecida. Então, vou fazer mais uma provocação que vocês pegaram das Casas Bahia. Como é que eu posso viver num país onde nós temos uma 25 de março que funciona totalmente ilegal, mas é o que movimenta o PIB de uma das principais capitais do mundo? Então, tem algo aí que não consegue se encaixar. Enquanto nós continuarmos a teimar em ter uma sociedade, nós não vamos corrigir a sociedade. Dificílimo mudar uma mentalidade coletiva. O que nós podemos fazer é adaptar esse novo tempo à Constituição para que as coisas funcionem melhor. E aí eu acho que a gente parte de uma premissa diferente. Mas eu, Verdade, eu, eu Vitor. queria entrar nessa discussão aí. Pois Eu, não, Gonzalo? primeiro eu queria muito, muito cuidado, eu vou falar da minha opinião sobre a questão da corrupção. Eu acho que a corrupção é uma decorrência de um negócio chamado impunidade. A Rua 25 de Março funciona do jeito que funciona porque existe impunidade. Se houvesse um mínimo de as pessoas que erram pagam, eu acredito que a corrupção cairia
a níveis razoáveis. Nunca vai deixar de existir corrupção, porque sempre vai existir gente interessada em ganhar mais dinheiro de alguma maneira. Então, por aí não vamos. Agora, a impunidade é o problema deste país, não a corrupção, a impunidade. A segunda questão é a questão da revolta da vacina. A revolta da vacina não aconteceu porque as pessoas não acreditavam na vacina. Aconteceu porque o prefeito Pereira Passos queria abrir a Avenida Rio Branco e pegou os pobres do Rio de Janeiro e jogou para cima das montanhas, de onde eles nunca mais desceram. A revolta da vacina foi provocada pela reforma urbanística que Pereira Passos estava fazendo no Rio de Janeiro. A questão da vacina hoje em dia, quando você pega as curvas de vacinação do Brasil de 1975 até hoje, as curvas de vacinação são sempre ascendentes e a partir do momento que chegaram em 95%, por lá ficaram até 2016. Em 2016, quando o Temer assume o governo e publica a emenda constitucional 95, que limita gastos públicos durante 20 anos, o Brasil começa a ter uma queda na vacinação. O modelo de vacinação brasileiro chama-se modelo campanhista. Faz campanha, chama as crianças, as mães a levarem as crianças, elas levam, a gente vacina. Teve dia de nós vacinarmos num sábado 18 milhões de crianças. Então, qual é o modelo? O modelo é campanhista. Campanhista tem que ter campanha. Se não tem dinheiro para fazer campanha, não tem como chamar. A queda da vacinação brasileira, que chegou a 60% de cobertura, foi terrível a partir de 2016, Temer e Bolsonaro. A partir de 2023, nós recuperamos, hoje estamos em 85% para a média das vacinas. Temos que chegar em 90%, 95%. Então, existe um problema de cobertura? Sim, existe um problema de cobertura. Agora, esse problema não começou hoje, começou em 2016 e é fruto da falta de campanhas, de chamar as pessoas para levarem seus filhos a vacinarem. E a alternativa a isso é um modelo muito mais complexo e caro, que é o modelo da puericultura, que é o modelo que nós, que temos dinheiro, fazemos com os nossos filhos. Levo a criança no primeiro ano de vida todos os meses no médico e o médico fala, está na hora de tomar vacina. Aí você leva lá para tomar vacina. Não é o modelo campanhista que nós usamos com os pobres, né? Mas isso é evolução. Quanto à questão dos estudos duplo cego randomizados, sim, eles não podem ser feitos com doenças raras, mas eu não posso usar um remédio que não teve nenhum tipo de comprovação para ninguém. Primeiro, porque não é seguro. Segundo, porque pode ser que não funcione, como tem em muitos casos, né? Recentemente, nós tivemos a retirada de um desses remédios ultra caros, 17 milhões de reais, que estava sendo usado para síndrome de Duchenne, que não estava funcionando e, ao contrário, estava matando os pacientes da síndrome de Duchenne. Isso aconteceu há 15, 20 dias atrás. Então, não se trata de ter duplo cego randomizado para doença rara, mas não dá para usar dinheiro de todos para pagar um remédio que é uma promessa. Porque senão nós iríamos comprar os feijões do pastor Valdomiro, porque ele garante que os feijões dele resolvem os problemas todos de saúde, né? Mas teríamos que acreditar no pastor Valdomiro, afinal de contas é um pastor. Verdade, verdade, Gonzalo. Ainda eu vou aproveitar e deixar mais uma pimenta com você. O governo federal estuda trocar 50% das dívidas de hospitais privados por serviços ao SUS, né? Isso envolve as Santas Casas e outras instituições de natureza privada, algumas delas que possuem, inclusive, onde o próprio governo tem dívidas com essas instituições por atendimento junto ao SUS. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Veja, de novo nós estamos falando de impunidade, né? Quer dizer, quem tem dívidas com o Estado é porque não pagou. Não pagou e tá tudo legal. E daqui a pouco vai vir tá perdoado, né?
Então, eu acho ótima a proposta do governo. Quem sabe isso diminua a impunidade fazendo uma boa ação, que é diminuindo as filas do SUS que são reais, que existem e que tem uma outra solução, na minha opinião, não vai dar para discutir a solução das filas do SUS. Agora, a proposta que está sendo feita, colocada, é uma boa proposta. Não, o cara deve, não vai pagar, entregue isso em serviços. Ótimo, que assim seja, melhor do que isso, só se acontecer mesmo. Muito bem. Nós temos vários temas, infelizmente o nosso programa sempre ele é pequenininho diante do brilhantismo dos nossos debatedores, né? Mas nós não podíamos deixar de falar sobre guerra, né? Vivemos um tempo de tensão absoluta, guerra entre Israel e Irã. Nós tivemos a intervenção dos Estados Unidos bombardeando centrais atômicas do Irã, e nós estamos diante de um momento de trégua, entre aspas, né? Na realidade, com alguns ataques isolados e tudo mais. Vitor, o que que isso significa para o mundo, né? No que diz respeito à instabilidade, à insegurança e a essa perpetuação do chamado medo? Significa uma nova ordem global, cujos dois principais atores serão Estados Unidos e China, agora isso cada vez mais claro e evidente, e faz com que os atores regionais, no caso Irã, Turquia, Israel e Arábia Saudita, no caso Ucrânia e Rússia, se reposicionem o tempo todo para lidar com essa nova ordem mundial. Então, de um lado, uma Rússia que foi um grande império e depois também rivalizou com os Estados Unidos na Guerra Fria, hoje sofre suas últimas aspirações a um projeto de poder, porque depois de perder tantos territórios, uma parte da Ucrânia é o que lhe resta. Tentar resgatar essa antiga grande Rússia, mas não deixa de ser um império decadente. Por outro lado, uma China com um projeto muito grande da sua Rota da Seda, algo inovador para a modernidade, mas não inovador para a história, porque a China já possuía a sua Rota da Seda antigamente. E no caso dos Estados Unidos, um equilibrista que tenta manter a sua hegemonia mundial, mas que vem sofrendo cada vez mais o impacto de uma nova potência emergente. E por que eu termino dizendo que nós estamos vivendo uma nova ordem mundial? Porque se a modernidade tem 500, 600 anos, é a primeira vez que uma grande potência oriental se coloca como uma potência hegemônica no mundo. E isso vem para contrabalançar tudo aquilo que está acontecendo. No caso de Israel, o que é? Juntamente com os Estados Unidos, tentar controlar o avanço chinês em várias partes do mundo. No caso ali, o Oriente Médio. Se isso vai ser efetivo ou não, se os Estados Unidos vão conseguir retardar o crescimento da China, é outro dilema. Mas o que se coloca é uma nova ordem mundial, sem sombra de dúvidas. Vanessa, ainda dentro desse tema, até para nós fecharmos o nosso programa, eu lhe pergunto o seguinte: o nosso posicionamento diplomático atual, ou seja, condenando Israel por essa intervenção, o nosso alinhamento com o Irã, você imagina adequado? Minelli, eu sou contra guerras. Apesar que as guerras, historicamente, são elas que se conquistam espaços, então, assim, eu prefiro não me manifestar, mesmo quanto à parte diplomática, porque, como cristã, eu sou contra as guerras, né? Apesar que também os cristãos fizeram muitas guerras no passado. Mas eu imagino que a melhor solução seja a solução da consensualidade, seja da paz, e o que está faltando hoje em dia é uma grande liderança mundial. Então, eu espero, quem sabe, né, que quiser ser o nosso país, que vá para esse cenário, né, que tenha sido uma grande liderança mundial, como a gente tinha no passado, né, com vários expoentes, que se resolva isso de uma forma com um direcionamento em torno da paz. É isso que eu espero. Seria um bom Perfeito. espaço para a gente ocupar, né? É Seria. verdade, é verdade. Seria um bom espaço. Cristine, para nós fecharmos o nosso programa, né? Nós tivemos
uma grande manifestação, que é a parada LGBTQI+, né? E nós continuamos tendo problemas com preconceitos, né? Qual seria a sua sugestão para que nós pudéssemos trabalhar melhor essa questão do preconceito, sendo que é um dos piores crimes, porque quem está sendo agredido não sabe nem por que está sendo agredido. É muito difícil de dizer. Eu acho que as pessoas têm que começar a aceitar as diferenças. E isso, inclusive, se transpõe não só em matéria de sexual, de orientação sexual, mas, por exemplo, no que acontece no Oriente Médio. Se as pessoas se respeitarem, se elas respeitarem a existência do outro de uma maneira diferenciada, que tenha outras crenças, que tenha outros costumes, que tenha outras vontades e outras opções, o mundo vai funcionar de uma maneira melhor. Enquanto houver alguém que queira destruir o próximo, e aí eu concordo com a Vanessa, não é possível o mundo funcionar de uma maneira que seja razoável, que seja boa para todos. Eu acho que isso vai levar muito tempo. No Oriente Médio, eu digo que o que se precisa acabar é com o terrorismo. Enquanto nós tivermos o terrorismo, aí eu, inclusive, tenho um, um pensamento um pouco diferenciado sobre o papel da ONU, onde estava a ONU enquanto o Irã estava enriquecendo o urânio a 60%, que não é necessário para nenhum fim pacífico. Para qualquer fim pacífico, o urânio tem que ser enriquecido no máximo até 20%. Então, obviamente, se havia urânio enriquecido a 60%, isso não era para fins pacíficos. Onde estava a ONU até então? Então, nós vemos que os nossos organismos não funcionam. E quanto à orientação sexual, à violência, o que nós temos que fazer é educação, mas uma educação que também seja equilibrada, que não ela não pode pender nem para um lado nem para o outro, ela tem que ser equilibrada na base do respeito ao próximo. Verdade. Bom, chegamos ao nosso final do nosso programa no canal INAC. Eu, Francisco Miné, quero agradecer imensamente ao professor Gonçalo, à doutora Cristine, ao doutor Vitor e à doutora Vanessa por esse brilhante debate. Convido a todos os nossos ouvintes, os nossos internautas, que nos sigam no canal do YouTube, canal INAC, e também nos acompanhe na Rádio 365, junto também ao YouTube. Então, fica aqui o meu grande abraço, agradeço a todos os nossos participantes, um grande abraço a todos e até a nossa próxima quinta-feira.